Queridos amigos, que a paz esteja com todos. Nós vamos aqui meditar na santa e fiel palavra do nosso bom Deus, né? Já peço para você que já é inscrito nesse canal, compartilhe, deixe o seu joinha também, o like, né? O like nada mais, nada menos que é o joinha, né? Você que já é inscrito, eu peço para você fazer dessa forma, deixar o like e compartilhar. Você que ainda vai se inscrever, eu peço a mesma coisa. Compartilhe, deixe o seu joinha, tá bom? O título da nossa mensagem é A Palavra Basta, né? É o que nós vamos estudar hoje pelo Espírito Santo. Estive pregando essa palavra num culto que eu fiz, numa reunião que eu fiz, né? Sabe, meu amigo e minha amiga, infelizmente, nos tempos que nós estamos vivendo, a palavra de Deus, ela não tem bastado para muitas pessoas. Quantas pessoas que às vezes vêm no culto e às vezes elas esperam algo a mais do que a palavra. Por exemplo, se é uma igreja que trabalha com campanhas, propósitos, a qual eu faço parte de uma delas, a pessoa, se a igreja não tiver uma campanha, se a igreja não tiver um propósito, se a igreja não entregar algo para a pessoa ela não vai. Quantas pessoas que às vezes, uma das primeiras coisas que ela pergunta, eu falo a verdade para vocês, que eu sou uma dessas pessoas que aconteceu isso. A pessoa me perguntou assim, mas o que vai entregar hoje? Não, hoje a gente não está participando de campanha nenhuma. A pessoa nem vai. Ou seja, tem pessoas que se eu disser para ela que não vai ter campanha nenhuma, mas ela vai estar ouvindo a palavra de Deus, não é suficiente para ela. Por outro lado, tem pessoas que, por exemplo, tem as igrejas que Deus ele trabalha, né, ele usa de servos e servas dele através da revelação, da profecia. Com certeza eu creio, porque é bíblico, né? Misericórdia se eu não cresce. Tudo que está na Bíblia eu creio. E a revelação e a profecia são bíblicas. Mas entenda bem, meu amigo e minha amiga. A maior revelação que nós temos hoje é a palavra. E às vezes tem pessoas que quando ela vai em uma igreja que Deus trabalha dessa maneira, através de profecias, de revelações, se a pessoa ela não recebeu uma revelação mais particular de um profeta, de um pastor, de um pregador, né? Para ela não é suficiente. Ou seja, se uma revelação não for passada para ela mais perto, mais particular, através de um homem ou uma mulher de Deus, ela fala assim, ah, Deus não falou comigo. Infelizmente. Mas Deus fala com você, meu amigo e minha amiga. Todos os dias que você participa do culto na sua igreja, ou você acessa um canal igual a esse, meu, Deus fala com você através da palavra. Só que muitas pessoas têm desprezado isso. A palavra não tem sido suficiente para ela. Ela quer algo a mais. E por isso que muitas das vezes o diabo ele tem enganado muitas pessoas. Hoje os falsos profetas, meu amigo e minha amiga, os falsos profetas estão aí, através da internet,
nas igrejas, as igrejas que pregam o caminho mais fácil, né? Os falsos profetas estão aí. E é justamente esse tipo de pessoa que a palavra não tem sido suficiente para ela, que são enganadas. Porque o que transforma a vida do ser humano é a palavra, é a Bíblia. Uma vez a pessoa vivendo aquilo que está escrito, a vida dela se torna uma vida abençoada. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que tem muitas pessoas que estão dentro, perdão, tomar um copo d'água, né? Por que tem muitas pessoas aí que estão dentro das igrejas, mas estão possuídas, estão endemoniadas? O diabo tem deitado e rolado na vida dessas pessoas. Por quê? Porque elas não têm se apegado com a palavra. A palavra não tem sido algo suficiente para ela, ela espera algo a mais. Ela espera uma revelação, ela espera receber um objeto consagrado. Infelizmente. Infelizmente. E infelizmente também tem muitos pregadores que às vezes acaba ensinando essas pessoas do lado de um jeito errado também. Por quê? Porque eles enfatizam muito campanhas, propósitos, revelações e deixa de lado aquilo que é principal, que é a palavra. Não podemos deixar isso acontecer. Você pode ver, estudar os evangelhos, todas as pessoas que mudaram de vida, todas as pessoas que foram transformadas, foi através da palavra. A Bíblia conta a história de Maria Madalena, que era uma mulher possuída por demônios, por legião de demônios. E a Bíblia diz que ela foi liberta. Mas eu não vejo em momento nenhum a Maria Madalena manifestando. Não que seja errado manifestação de demônios, pelo amor de Deus. Existem casos e casos. O gadareno de Marcos 5 foi um. Ele manifestou com demônios, né? Ele veio possuído por demônios. Ele morava num cemitério, né? Mas existem casos e casos. Existem aqueles que são libertos sem precisar manifestar e aqueles que são libertos simplesmente por abrir o coração para a palavra e o demônio sai. Entende? E a Maria Madalena, Jesus tirou dela uma legião de demônios. Mas ela não manifestou. Tem casos que manifestam. Mas mesmo assim, aqueles que manifestam, uma vez dando ouvidos à palavra, o demônio vai embora. Porque o diabo ele não resiste, ele não fica onde a pessoa abre o coração para a palavra, onde a pessoa se firma na palavra. E muitas pessoas hoje não são libertas por causa disso, porque não se firma na palavra, não se firma no caminho certo. Aí vive manifestando com demônio, o demônio entra, sai, escraviza a pessoa, faz da vida da pessoa uma tormenta. Por quê? Porque ela não se firma na verdade. Jesus disse isso, que aqueles que conhecem a verdade, o que é conhecer a verdade? É a pessoa chegar mais perto, é a pessoa viver o que está escrito, é a pessoa ter intimidade com a palavra. É dessa maneira que ela conhece a verdade. Quando a Bíblia fala conhecer, ela está querendo dizer chegar mais perto, ter intimidade. E às vezes o que falta para muitas pessoas
é exatamente isso. Chegar mais perto, conhecer, praticar, fazer aquilo que a palavra diz. Peço desculpas pelo latido, né? Estou na minha casa. Mas o que falta para muitas pessoas, né, é exatamente isso. A pessoa viver o que está escrito. Viver o que a palavra diz. E uma vez a pessoa vivendo o que está escrito, o mal não vai ficar. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo, ele foge. Uma vez a luz entrando, as trevas saem. O que é a luz? É a palavra. E uma vez a palavra entrando, aquilo que é trevas provavelmente não vai ficar. Tá bom? Então que a palavra venha a ser suficiente na sua vida, na nossa vida. É ela que é o nosso guia, é dela que nós precisamos. Olha o que a Bíblia diz lá em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5, verso 10. A Bíblia conta a história do Naamã, né? O Naamã era um soldado da Síria e ele estava cometido por uma lepra. E o profeta Eliseu o chamou, pediu para que ele fosse até ele, né? E quando Naamã chegou até o profeta Eliseu, o Eliseu não atendeu o Naamã. O Eliseu mandou o Geazi, né, falar assim pro Naamã: mergulha lá no Rio Jordão 7 vezes que você vai ser curado da sua lepra. Ou seja, o Naamã, o Eliseu, perdão, ele garantiu, meu amigo e minha amiga, pela palavra, que o Naamã seria curado. Mas isso não foi suficiente pro Naamã. Tá lá, ó. Em 2 Reis, capítulo 5, verso 10, o Eliseu virou pro Geazi e falou: ó, vai falar pro Naamã para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão que ele vai ser curado. Só que no versículo 11 de 2 Reis, a Bíblia diz que o Naamã saiu dali indignado. Por quê? O próprio Naamã falou: nossa, mas eu achei que o profeta Eliseu ia sair aqui fora, ia colocar as mãos sobre a minha cabeça, né? Não, ele não falou assim, né? Ia colocar as mãos sobre a minha enfermidade, ia invocar, ou seja, ia orar em meu favor. Ele ficou indignado porque ele não foi atendido pelo profeta Eliseu. Mas entenda bem, meu amigo e minha amiga, não importa qual seja o mensageiro. Foi o que eu preguei na igreja. Foi o que eu falei para os irmãos sexta-feira passada. Não importa qual seja o mensageiro. Pode ser eu, pode ser outro. Não importa, o mensageiro é o de menos. O mensageiro é apenas o instrumento. Mas o que importa é a palavra que Deus está usando do mensageiro. E o Naamã ficou indignado, porque o Eliseu não atendeu ele. O Eliseu mandou o Geazi. É que nem aquela pessoa, né? Que se não for o pastor que for visitar ela, se o pastor mandar um obreiro, para ela não serve. Como se o pastor tivesse... Como se o pastor tivesse poderes mágicos, né? Ah, mas o pastor não quis me visitar, mandou o obreiro. Acredite você, mas tem muitas pessoas assim. Que se não for o pastor para ir na casa dela, não serve. Mas entenda bem, não importa o mensageiro. Pastor é apenas um cargo. Evangelista, missionário, é apenas um cargo.
que importa não é o mensageiro, aleluia. O que importa é a mensagem que Deus está usando dele. Então o Naamã ficou indignado, perdão, mas ele não entendeu que através do profeta Eliseu que tinha mandado Geazi, havia sido garantido que ele ia mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e ia ser curado. E quase que ele perde a benção por causa disso. Porque ele, por um momento, ele se recusou. Até um de seus servos ser usado por Deus, acredito eu, em ter falado para ele: meu senhor, o profeta não está te pedindo nada demais, faz o que ele está te pedindo, você já está aqui mesmo. Ele não falou assim, eu que estou falando, né? Você já está aqui mesmo. E aí o Naamã decidiu fazer. Ele mergulhou 7 vezes e foi curado. Mas e quantas pessoas que perdem a benção por não querer fazer o que Deus usa do mensageiro? A pessoa, ela acha que é o mensageiro que está falando com ela, mas não é o mensageiro. É Deus que está usando do mensageiro. Mas por que a pessoa pensa desse jeito? Porque a palavra não está sendo suficiente. A pessoa quer algo a mais. A pessoa quer que o pastor faz uma corrente de oração na casa dela, e tem que ser o pastor. Se for um obreiro, ela fica braba, né? Quer que vai lá, faz uma acampa, né? Na frente da casa dela, faz visita uma vez por mês. Para ela a palavra não é suficiente. E por isso que não é curado e liberta. Meu amigo, minha amiga, que a palavra seja suficiente. Basta a palavra basta. A palavra tem que bastar para nós. Tá certo? Como aconteceu com um centurião romano, né? Lá em Mateus capítulo 8, verso 8. Mateus 8, 8. Mateus capítulo 8, versículo 8 e versículo 9. Que Jesus queria ir na casa do centurião romano. Só que o centurião romano, ele não deixou que Jesus fosse na casa dele. Aí no versículo 8 de Mateus capítulo 8, versículo 8, o centurião virou para Jesus e falou: Senhor, não sou digno que o Senhor vá lá em casa. Me dá somente uma palavra que o meu servo vai ficar curado. Aí no versículo 9 de Mateus 8 ele fala: porque eu também sou um homem sujeito à autoridade. Ou seja, eu obedeço ordens e também dou ordens. Em outras palavras, eu reconheço que a tua palavra, que o Senhor é uma autoridade. Ou seja, o que está faltando em muitas pessoas é isso. Reconhecer a autoridade que há na palavra de Deus. E o servo, e olha que o centurião nem crente era. Ele era um romano, um estrangeiro. Tanto que Jesus no versículo 10, Jesus admirou a fé dele. Porque nem Israel tinha encontrado tanta fé igual a desse homem. Ou seja, o centurião ele não quis que Jesus fosse na casa dele porque ele não era digno. Mas ele aceitou uma palavra. E infelizmente está faltando pessoas assim. Que se o pregador dá uma palavra para ela, não é suficiente. Ela quer que o pregador vá na casa dela. Ela quer que o pregador passe o óleo de Israel nela, né? Passa o óleo ungido nela, faz uma campanha de oração na casa dela. E acaba não resolvendo nada. Porque o que muda a vida do ser humano é a palavra. A palavra diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Hebreus fala isso. Ela é viva e eficaz. E se a gente se apegar a essa palavra, a nossa vida vai ser uma bênção. Tá bom? Fique com essa mensagem, a palavra basta. Que a palavra de Deus venha bastar para nós, porque ela é a luz para o nosso caminho. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.
Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade.